E hoje é dia de conferir as estreias da semana no nosso quadro Cine DF. Ana Karina de Carvalho está aqui conosco no estúdio. Boa tarde, Ana Karina. Boa tarde, Caroline. Boa tarde a todos. Vamos Dia começar bom hoje. Está começando o Festival de Brasília e tem estreias também nos cinemas. Eu vou começar falando de um filme chamado Columbus. Columbus é uma pequena cidade de 50 mil habitantes nos Estados Unidos, onde se passa a história. É um gênero, Carol, muito interessante, que é o cinema independente americano. Sabe assim, onde aquele cinema que você vai conhecer a vida de dois personagens no máximo, ficar naquele ambiente lento de uma cidade que não tem quase ninguém. E a estreia é na direção de um cineasta sul-coreano chamado Koganada, que é excelente. Ele tem muito esse filme do Encontros e Desencontros da Sofia Coppola, quando duas pessoas, né, Bill Murray eles se encontram no Japão, dentro de um hotel, e aí essas duas pessoas se encontram também numa condição assim inusitada. A protagonista trabalha numa biblioteca, vive preocupada com a mãe, que é uma ex-usuária de drogas, e ele está na cidade porque o pai, que é um dos arquitetos, a cidade é conhecida pela arquitetura, está adoentado, está internado. É um filme muito bonito, muito sensível e é uma grande estreia como na direção de longas-metragens desse sul-coreano americano Koganada. Estava nos festivais internacionais, foi muito elogiado e chega hoje nas telonas de todo o Brasil. Então vale a pena conferir, né? Vale a pena. O próximo tem Tom Cruise, né? Tem Tom Cruise, lá Top Gun. De piloto. De piloto. Essa história que o filme vai contar, que é feito na América, é do Barry Seal, que é um piloto aí conhecido no Narcos também, que vem aí uma história que ele trabalhava para uma companhia da aeronáutica americana até se tornar informante da CIA e do tráfico de drogas também. Então ele se torna milionário aí nesse período aí passado na Guerra Fria, né, onde o tráfico ele estava bombando, né, nessa região. Então a gente está vendo o trailer aí, é baseado nessa história real. O Barry Seal merecia mesmo um filme só sobre ele e o Tom Cruise é a pessoa indicada. Ele está assim perfeito no papel, sarcástico, engraçado, louco, assim, aquela vida, né, totalmente inusitada quando você vê a possibilidade de ganhar um dinheiro incrível do dia para a noite, né, e jogando dos dois lados, jogando do lado do tráfico, né, na Colômbia, e dos americanos também, sendo um informante da CIA. O diretor, o Ryan Lehman, ele dirigiu também o Senhor e Senhora Smith. Então ele tem uma mão muito boa para filmes de ação e que também prendem muito visualmente. A direção de fotografia do filme é de um brasileiro. Olha, então, as cenas que a gente está vendo no Narcos, a gente tem vários brasileiros aí na direção também. E nesse filme, nesse super blockbuster, um diretor brasileiro aí pilotando as cenas. E aí, ouro da casa, né? É. Agora vamos falar de cinema, Festival de Cinema de Brasília. Então, amanhã começa a 50ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. É o festival mais importante do país, sem dúvida. Ele nasce junto com a cidade, junto com a UNB, junto com o curso de cinema e se torna rapidamente uma vitrine para os grandes expoentes daquele cinema que estava nascendo, falando do cinema novo, né? Então você tem nome como Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, Leon Richman, todos passaram no Cine Brasília os seus filmes em primeira mão. Então o festival nasce nessa efervescência política, social, de um sonho ali da cidade e está completando aí 50 edições. Não são 50 anos, são 50 edições, visto que no período da ditadura militar não houve algumas edições, ela ficou fechado ali, né, num período de espaço de tempo. E o festival, eu fiz até várias matérias aqui, Carol, o festival ele traz grandes novidades esse ano, no sentido de fazer uma mostra competitiva com nomes fortes do cinema brasileiro, mas não nem tão conhecidos, filmes que estão sendo lançados fora do país, né, em festivais grandes, chancelados, e também que
não se tem mais a premiação em dinheiro. Todos os participantes que foram escolhidos para participar das mostras já recebem o cachê. A gente vai ver aqui 3 trailers de 3 filmes que estão na mostra competitiva e que já causaram aí um burburinho internacional por onde passaram. A gente vai começar com o trailer, vamos ver se vai rodar aqui, do Vazante. Esse filme é da diretora Daniela Thomas. Que foi exibido em Berlim. Ela vai trabalhar muito a questão do Brasil colonial, do Brasil escravagista, com cenas muito fortes, em preto e branco, a gente está vendo aqui. O filme é todo em preto e branco. Todo em preto e branco, belíssimo. E ele foi, assim, muito elogiado pela crítica no Festival de Berlim, por onde ele passou também. E aí fazendo esse resgate, sabe, da nossa história, de exumar mesmo as histórias que não foram contadas, né? E de uma maneira muito sensível. A Daniela Thomas, ela tem uma parceria com Walter Salles muito grande, ela fez o Linha de Passe também, e ela é uma diretora que também dirige muita peça de teatro, que tem muita sensibilidade na direção de arte. Então, os filmes dela são um deleite visuais, assim, além de ser um filme muito tocante, tá na mostra competitiva. Tá competindo com ela também um filme incrível do Adilei Queiroz, que chama Era Uma Vez em Brasília, você estava até comentando, né? De ficção científica, né? Ele fez A Cidade em Duas Partes, ele sempre trabalha, o Adilei, ele é da Ceilândia, formado pela UNB, e ele sempre trabalha um cinema muito social. Ele tem essa visão de que o cinema tem que ser utilizado como essa ferramenta também para suscitar o senso crítico, as questões que estão aí emergindo na cidade. Mas nesse filme ele vai falar de alguma coisa, de um condomínio que vai ser um loteamento, mas no espaço. Então é uma ficção científica aí, e teve uma menção honrosa, tem um festival super importante, que é o Festival de Locarno, na Suíça, onde o filme passou há pouco tempo e ganhou uma menção, foi falado pela assim, criatividade e a história, o roteiro muito bem feito. Esse filme vai ser com certeza ovacionado, porque o Adirley aqui de Brasília, ele tem uma história com o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e com o Cine Brasília, então assim, está na mostra competitiva aí, com um filme já aclamado pela crítica internacional. Tá. E um outro também é da Júlia Murat. Pendular, né? Pendular. É um filme muito interessante, que ele se passa todo dentro de um galpão também. E é muito a questão do corpo, de 2 artistas, a dificuldade da relação. Então, é um filme onde também estava no Festival de Berlim, foi muito elogiado, e que fala muito dessa questão toda do artista e do trabalho dele, tá vendo ali? Então, o mais interessante desse filme é esse trabalho, tá? Da Júlia com os 2 protagonistas dentro de um espaço e nessa discussão do corpo e do não saber, do não falar. E o corpo falando. Ele é um filme que mostra essa nova cara do cinema brasileiro também, que ousa em diversas... Você tem desde uma questão de ficção científica com cunho social até um filme de arte da Daniela Thomas, que, digamos, é um filme, né, que vai abordar uma questão histórica, mas com essa vontade de contar a nossa história, e um filme ali sobre o ambiente artístico, né? Então, é isso aí. Muita expectativa aí para o Festival. E amanhã a gente começa a fazer link ao vivo. A gente vai falar com todo mundo aqui todo dia do festival. Então, vamos lá.